It's one small step for man. I have a dream. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. You shall never surrender. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, mais uma aula aí abordando esse período entre guerras, mas agora focado no nazismo e no seu líder Adolf Hitler. Você certamente já ouviu falar dele em algum momento da sua vida, seja em algum jogo, em algum filme ou em algum meme. Desse que foi de uma criança fofinha, de um jovem que queria ser artista, até a um dos maiores ditadores da nossa história. Eu vou falar para vocês um pouquinho desde a sua infância até a sua chegada ao poder como chanceler e depois com a sua morte em 30 de abril de 45. Mas o jogo que eu escolhi hoje para me deleitar enquanto eu mato nazista é esse daqui, Wolfenstein 3D, um dos jogos mais clássicos aí da história do videogame, o primeiro jogo de FPS da história. Então se hoje existe esse sucesso em torno do FPS é graças a esse jogo aqui. Bom pessoal, como sempre, antes de tudo é necessário contextualizar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aí sobre a juventude, sobre a infância do Hitler. Na verdade ele não é alemão, ele vai nascer na Áustria, mas numa região ali bem próxima da fronteira com a Alemanha, o que vai fazer com que tenha muitos alemães e ele vai se sentir mais alemão do que austríaco no geral. Quando jovem, o Hitler queria ser artista, ele vai acabar se inscrevendo na Escola de Belas Artes de Viena, só que lá ele não vai ser aceito para fazer parte da Academia de Belas Artes, porque ele tinha um estilo mais neoclássico, uma coisa meio clássica na sua pintura, enquanto o que estava em voga naquele momento era o estilo modernista. Então guardem isso aí porque vai ser muito importante para compreender um pouquinho depois a brisa do Hitler contra esse tipo de arte. Não, morreu. Tinha mais um cara aqui. Eu vou morrer demais desse jogo aqui. E quando o Hitler não é aceito na Academia de Belas Artes, ele vai se frustrar um pouco, né? Não tinha terapia naquela época. Só que ele já estava num momento meio ruim da vida dele. Ele já tinha perdido seu pai, sua mãe, ele já estava sozinho, vivendo quase como um mendigo ali na Áustria. E é quando ele vai se deparar ali com alguns discursos, algumas pessoas nas ruas falando já sobre antissemitismo. Não vai ser o Hitler quem vai inventar esse conceito, já existia antes dele. Ele vai absorver isso, porque ele já estava todo lascado, todo quebrado na sua vida, e vai surgir um cara falando que a culpa de tudo que estava acontecendo naquele momento era dos judeus. E o Hitler, naquela situação, ele vai acabar aceitando, vai comprar essa ideia. E que falta faz uma terapia, né? Então é aí, nesse momento, que o Hitler começa a entrar pro lado negro da força. Cara, esse jogo é de 92, cara. Quando eu nasci, esse jogo já era velho, pra vocês terem noção. O comando é uma droga, cara. É muito difícil. Você joga na setinha. Não é nem no WSD, é na setinha que você tem que controlar. Então, ó, se vocês não conhecem o Hitler, Hitler é esse cara aqui. Nível Minecraft de design. A suástica em algumas paredes. Morri. E é nesse momento que teremos aí a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O Hitler ele vai participar, ele vai lutar, ele vai ser um mensageiro. Só que ele vai lutar pela Alemanha e não pela Áustria, que é seu país de origem. Ele vai dar um jeito de fugir ali e se voluntariar no exército alemão. E ele vai ter uma participação muito boa na guerra, ele vai acabar recebendo a Cruz de Ferro do exército alemão, que ele vai carregar no seu fardamento nazista. Mas ele acaba saindo da guerra muito rápido, porque ele é atingido por gás mostarda, o gás que revolucionou ali naquele momento da guerra. Dizem até que é por causa dos ferimentos que ele vai sofrer durante a Primeira Guerra que ele vai se tornar um cara que quer se provar acima de tudo. Que falta faz uma terapia. Caras, o jogo inteiro é muito simples, é um jogo de 92, não tinha como fazer muita coisa. E o meu objetivo é basicamente fugir desse bunker. Eu tô num bunker nazista, o castelo de Wolfenstein, e eu tenho que sair, eu vou de andar em andar, eu tenho que pegar um elevador pra conseguir fugir. Vocês devem estar achando uma merda esse jogo aqui, né? Tem que compreender a história, cara. Se não é esse jogo aqui, não existia FPS, não existia Free Fire, não existia CS, não existia... Não existe mais futuro pra mim nesse jogo. Última vida. Então, esse jogo também tem isso aqui. Isso aqui morreu, filho, já era, não tem essa de ficar dando checkpoint, respawn ali perto, não, isso aqui. E logo após a Primeira Guerra nós teremos a assinatura do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha vai ser a única e exclusiva culpada pela Primeira Guerra Mundial. A gente sabe ali que tivemos ali o Império Austro-Húngaro, a participação deles ali na guerra, só que como o Império Austro-Húngaro vai ser praticamente totalmente dissolvido durante a guerra, vai sobrar a culpa no ombro da Alemanha, que vai ter ali que pagar uma multa gigantesca, uma indenização muito grande aos países vencedores, vai ter que ceder vários territórios que eles tinham, além de não poder ter um exército bem desenvolvido, eles vão ficar limitados para que não pudessem fazer uma nova guerra. Além de que para o próprio povo alemão, a guerra vai ser uma desgraça, porque depois disso vai ter desemprego, vai ter inflação, porque praticamente todas as indústrias vão ser destruídas por conta da guerra. Pera. Ruim, cara, não dá pra dar um strafe bala aqui, eu vou morrer, não tem mais como não. E por conta da guerra só castigar o povo alemão,
vai surgir aí na cabeça deles a ideia de revanchismo. Eles vão ter que achar o culpado, vão ter que botar a culpa em alguém. E quem que vai ser? Vão ser os políticos. Vai começar uma onda nacionalista ali de falar de que o povo alemão nunca perderia a guerra. Se fosse na mão, nunca que a Alemanha ia perder essa guerra. Só perdeu porque teve um ou dois políticos ali que queriam se render. Então, e essa ideia vai pegar muitas pessoas. O Hitler vai acreditar nisso fielmente. E esses políticos serão os caras do Partido Social Democrata da Alemanha, a República de Weimar, né? Tem hora que a bala faz curva, velho. A bala de trivela, assim, não tem nem como. Na faca. Essa faca é de brinquedo. 500 facadas, o maluco não morre. E essa República de Weimar vai ser contestada tanto pela direita quanto pela esquerda. Uma coisa importante também para se destacar sobre esse período da Primeira Guerra Mundial, que vai ser nesse período que as ideias socialistas vão chegar também na Alemanha. Lembra que eu falei no vídeo sobre o fascismo, sobre o Biênio Vermelho, que as ideias da Revolução Russa vão começar a se espalhar pela Europa? Então, chega essa ideia na Alemanha, até mesmo durante a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter a Liga Espartaquista ali na região leste da Alemanha, organizado por Rosa Luxemburgo, né? Que era uma organização que lutava contra a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha saísse da Primeira Guerra Mundial, juntamente ali com os ideais comunistas, né? De igualdade, principalmente. Eles vão começar a se organizar e vão começar a ganhar um destaquezinho ali dentro da Alemanha. Rosa Luxemburgo acaba sendo assassinado um pouco depois pelos caras da República de Weimar, mas... Então o Hitler, que também tinha esse sentimento de frustração, acreditava que os políticos eram os verdadeiros culpados pela derrota da Alemanha e por todo o fracasso que eles estavam vivendo em questão de inflação, em questão de pobreza. E ele vai querer se filiar a um partido para fazer essa luta política também. E ele vai se filiar então no Partido dos Trabalhadores Alemães, onde ele vai ter um destaque muito grande pela sua oratória. O Hitler era um grande orador, ele ensaiava... Que isso, cachorro? Ele ensaiava os seus discursos, até tem várias fotos disso aí na internet, você consegue encontrar dele ensaiando os seus discursos e todo pimposo falando. Porque ele era um artista, né, gente? Lembra que eu falei que ele queria ingressar na Academia de Belas Artes de Viena? Então, ele era um artista, ele tinha ali alguns ideais. Tanto que ele gostava muito de Wagner, né, que também era um antissemita, por sinal. Vou morrer. Paciência é uma dádiva, né, gente? O Hitler, então, ele vai usar os seus dons artísticos para pensar, então, como que ele ia atrair mais gente. Porque o lance da política é você ter mais pessoas ao seu lado. Então, ele vai pensar em como que eu posso atrair mais gente para o partido, para os nossos ideais. Então, ele vai ter a primeira ideia, ele vai mudar o nome do partido. Vai virar o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. O Partido Nazista. Aí você não me vem com aquela ideia de... Ah, professor, o nazismo era de esquerda porque tinha socialista no nome. Bom, vamos lá. Um cavalo marinho não é um cavalo, um peixe-boi não é um boi, e o Partido Nacional Socialista não é socialista. O Hitler realmente ele vai roubar o termo socialista, ele vai pegar e vai querer fazer o malabarismo ali para encaixar. Porque veja bem, o socialismo ele parte da ideia de igualdade. E a gente sabe muito bem que o Partido Nazista tinha na base de sua fundação a desigualdade, o racismo, o ódio contra os judeus. Então não tem como, a conta não fecha. Só que, naquele período, por conta da Revolução Russa, o pessoal... Eu apertando WSD. Por conta da Revolução Russa, o pessoal estava ouvindo muito os ideais socialistas, estava ouvindo muito falar o nome de socialistas. Então eles vão se chamar de socialista também, para o pessoal começar a prestar mais atenção neles. Tanto que o Hitler vai até criar uma bandeira nova, a bandeira nazista, que era vermelha, porque a cor dos comunistas, dos socialistas, era vermelha. Então ele queria se apropriar daquilo para poder chegar mais próximo da população, roubar aquele pessoal, os mais desavisados ali. É estratégia que eles vão fazer. Que isso? Era um termo bem disputado na época. O Hitler vai até falar no seu livro Mein Kampf que os comunistas deturparam o verdadeiro socialismo, que ele tinha o verdadeiro socialismo, que o que ele falava que era o verdadeiro. Só que ele pensava no socialismo só para o povo alemão. É socialismo só para quem for ariano, para quem não é... E esse símbolo novo aí, que ele vai acabar estragando, a suástica era muito usada por vários grupos em determinados momentos da história, os budistas, por exemplo. Cara, eu tô tonto já com esse jogo. Talvez eu deva ser um pouco mais humilde aqui, né? E quando ele faz esse partido nazista, o Partido Nacional Socialista, ele vai criar uma espécie de milícia também. Assim como os camisas negras do fascismo, ele vai acabar criando ali a milícia SA. Já pra dar aquele sumiço de leve nos inimigos, né? Porque o Hitler tinha um pouco disso, né? Ele era um artista e... todo artista sabe, né? Nada se cria, tudo se copia. Então ele viu ali que estava dando certo ali com o fascismo, a milícia, aquele jeito de se falar, então ele vai dar uma copiada. Tanto que a própria saudação nazista, ou Sieg Heil... Sieg Heil, não sei falar, meu alemão é horrível. Era uma saudação dos fascistas, que o Hitler vai acabar por copiar também.
ele vai copiar também a Marcha sobre Roma. Assim como Mussolini chegou ao poder com aquela grandiosa marcha, ele vai tentar organizar o que é conhecido na história como Putsch de Munique, ou Putsch da cervejaria. Agora fica a dica aí, nada que você organize uma cervejaria ou que envolva cerveja vai dar certo na sua vida. Onde eles chegam numa cervejaria que os políticos costumavam se reunir e fala lá que ele vai tomar o poder, que se não der o poder pra ele, ele vai tomar a força. O que acontece é que os caras botam os nazistas pra correr e Correr até a suástica virar catavento. o Hitler ele vai declarar que ele ia se matar caso não desse certo, caso ele falhasse, ele tinha balas para seus inimigos e uma bala para ele caso falhasse, mas ele não vai ter coragem de se matar, ele... Ah, finalmente cheguei nisso aqui, mas ó, nem parece que nem parece 15 tentativas. Então o Hitler acaba sendo preso e mais pra ele vai ser uma grande coisa, ele vai ser na cadeia que ele vai escrever a sua grande obra, o Mein Kampf, uma obra autobiográfica, que ele vai contar sobre a sua história de vida e tudo aquilo que ele acreditava. É aí que ele começa a disseminação da raça ariana, a ideia de que a Alemanha tinha uma raça superior e que os judeus que estavam atrapalhando os alemães deveriam morrer. Começa também com a ideia do espaço vital, falando que a Alemanha, para prosperar, ela precisava dominar alguns outros territórios que seria de extrema importância para eles. É a ideia de imperialismo, né, gente? Basicamente o Hitler também era imperialista. E esse livro vai ficar extremamente famoso em toda a Alemanha. Todo mundo vai querer comprar esse livro que o Hitler vai escrever. Um livro que defende assassinato em massa faz um sucesso desse, né? O Putsch de Munique acontece em 1923, um ano depois da Marcha sobre Roma, fica preso um tempo ali e depois sai em 1924. Meu Deus, onde que eu tenho que ir, cara? Ele vai ficar esse tempo aí meio esquecido, não vai participar de muitas coisas. Meu Deus, cara, no final, eu tava ali. Vai ficar um tempo esquecido, vai sair ali pela Alemanha fazendo um discursinho ou outro, alguma coisinha ali em algum lugar, tentando chamar o pessoal. Só que vai acabar ficando esquecido. Só que em 1929 vai acontecer algo que vai mudar a vida do Hitler, que é a crise de 29. Nossa, o cara tá na Disney mesmo. Que a Alemanha, que já estava toda quebrada por conta da guerra, por conta dos prejuízos da guerra, por causa do Tratado de Versalhes, vai ficar ainda pior, porque estava dependendo naquele momento ali de empréstimos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre vai agir ali como uma espécie de band-aid na história. Ele ajudou a destruir a Alemanha e depois ele ainda vai emprestar o dinheiro para a Alemanha se reconstruir. Stonks, total. E esse empréstimo vai ter que ser cortado e a Alemanha vai ter que se virar sozinha a partir daí. Então a população que já estava toda quebrada vai ficar ainda pior, o desemprego maior ainda, o pessoal passando fome, o dinheiro alemão totalmente desvalorizado, o pessoal usava o dinheiro para queimar as coisas porque era mais barato do que usar a lenha. Mas o Hitler vai começar a aparecer, ele vai falar, ó pessoal, eu tenho a solução disso aí, ó, eu sei um negócio aí que a gente resolve isso aí. Mas eu chego aqui, eu morro. Qual que é o problema? E o Hitler vai oferecer a resposta. E naquela situação ali, os políticos não estavam dando jeito, a esquerda desorganizada porque os seus maiores líderes foram assassinados, como a Rosa Luxemburgo. E o Hitler falando, ó, eu tenho a resposta aqui, o pessoal vai comprar essa ideia. O pessoal vai sem medo acreditando ali que o Hitler tinha alguma coisa que pudesse ajudar. Tanto que o Partido Nazista vai ser ali a segunda maior força política, o Hitler todo confiante, ele vai se lançar para candidato à presidência da Alemanha. Ele não ganha, ele fica em segundo lugar. Em primeiro vai ficar um senhor de idade, o Hindenburg, mas ele sabia muito bem que sem o apoio dos nazistas naquele momento, por causa da força que eles conquistaram, oferecendo a solução, sem o apoio dos nazistas, ele não conseguiria governar. Então ele simplesmente dá a louca nele e fala, Então Hitler, chega aí, vamos governar junto. e dá o cargo de chanceler para o Hitler. Assim, porque ele quis, sem nenhuma explicação mesmo. Não, tá facando fica. Nossa, que desespero. Não, olha eu morrendo de novo, ó. Olha, cara de ferro. Tô furando, ele não morre, olha. O cargo. Então, em 1933, o Hitler assume o cargo de chanceler da Alemanha. Tô perdido de novo, cara. Pouco tempo depois da eleição, o Reichstag, o parlamento alemão, vai acabar pegando fogo. Existe ainda uma conspiração muito grande de saber quem foi o culpado disso aí. Eles vão achar ali na época um bode expiatório, um comunista, um cara afiliado ao Partido Comunista Holandês que tinha acabado de chegar na Alemanha e vão acusar ele como o culpado, o cara que colocou fogo. E como os nazistas já tinham aquele embate contra os comunistas, já tinham todo aquele embate, vão culpar ele e achar ali a desculpa perfeita para botar a culpa e justificar a eliminação dos comunistas. Em 1934, o Hindenburg, já sem condições de governar,
O Hitler vai assumir a frente e vai juntar os cargos de chanceler e de presidente e se torna então o Führer e torna a Alemanha toda nazista. Ele vai instituir o sistema de unipartidarismo. A partir daquele momento, qualquer um que quisesse fazer política tinha que ser do partido nazista, não poderia existir oposição. A oposição estava suspensa, você não poderia mais ser contra o partido nazista, você tinha que concordar com tudo que eles diziam. Vai investir em obras públicas, principalmente em estradas, rodovia, em grandes construções. O Hitler era meio fanático por essas arquiteturas e essas obras gigantescas, porque ele acreditava que isso ia mostrar como que a Alemanha era grande, através das grandes construções. E investir principalmente em propaganda. Não precisa realmente estar tudo resolvido, mas o povo precisa acreditar que está resolvido. Ele vai ter um cara chamado Goebbels ao seu lado, que vai ser o ministro da propaganda, que vai ser o grande responsável por aqueles cartazes e toda aquela movimentação para difundir a imagem do Hitler como salvador. Porque o Hitler vai ter uma cineasta particular, ele vai encomendar um documentário que mostra a grandiosidade da Alemanha. É muito famoso esse documentário, chama Triunfo da Vontade. Não é tão fácil de ser encontrado assim, porque é propaganda nazista, né? Para o estudo da história, para a compreensão daquele... Nossa, morre? Para a compreensão daquele momento histórico, é bem interessante a gente assistir. Fato curioso que vai acontecer aí, as Olimpíadas, o Hitler vai encomendar uma Olimpíada, ele queria que a Olimpíada fosse em território alemão, porque ele queria mostrar como que a raça ariana era superior. Tem cara aqui. E ele ia mostrar isso ganhando mais prêmios que os outros, ganhando mais medalhas de ouro. E nesse momento a corrida já tinha um destaque muito grande nas Olimpíadas. Sabia que mesmo. E ele queria que o seu corredor, que o corredor alemão, acabasse vencendo. Só que vai ter um destaque para um cara dos Estados Unidos chamado Jesse Owens, bem conhecido, tem documentário, tem filme sobre ele, que era um jovem negro que acaba vencendo as 3 principais corridas que os nazistas queriam vencer. O Hitler, enfurecido com isso, porque ele não aceitava que um negro fosse melhor que um ariano, ele vai acabar saindo do estádio antes e não entregando a medalha de ouro para o Jesse. Daqui que eu vim. Meu Deus, cara, eu tô muito bugado. As Olimpíadas acontecem um pouco depois, acontecem em 36. Ao mesmo tempo que o Hitler assume como Führer, ele já vai tomar uma das suas primeiras atitudes assim perante a população. Nossa, tô com 1% de vida. Uma das primeiras coisas que eles vão fazer é a questão da queima de livros. Eles vão queimar todos os livros que fossem escritos por judeus ou comunistas. Karl Marx vai ter todos os livros queimados. Morri de novo. Vou voltar pro começo de novo. Até do Einstein vai sofrer com isso aí. O Einstein, que era judeu, ele vai acabar tendo que fugir da Alemanha. É um jeito que eles encontravam naquela década de 30 de mostrar essa superioridade que eles tinham através da educação, né? Privando as pessoas de aprender outras coisas. Tinha que aprender só as coisas que o nazismo falasse, aquele controle de massa, né? Hoje em dia o pessoal acaba não queimando mais livros, mas o pessoal dá um jeitinho e aumenta o imposto. Nossa, tira feijão, olha. O Hitler vai organizar a Noite das Facas Longas, onde ele vai dar um jeito de prender e exterminar todos os mais conhecidos que fossem de oposição ao partido nazista, até inclusive alguns nazistas que não concordavam 100% com o Hitler. Em 1935, o Hitler vai instituir as leis de Nuremberg. Eu preciso de uma chave. Onde que eu acho essa chave agora, gente? E essas leis de Nuremberg basicamente dificultavam cada vez mais a vida dos judeus. Colocava algumas imposições, como não poder trabalhar em serviços públicos, não poder se casar com algum alemão, com alguém ariano, né? Não podia ter esse relacionamento, só poderia judeu com judeu. Que é ali a disseminação das ideias racistas do Hitler. E a partir desse momento a vida dos judeus vai complicando cada vez mais, até chegar na solução final no Holocausto que o Hitler vai aprontar. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre esse movimento, tem um documentário que tem de graça aí no YouTube, de graça não, democrático, que é o Arquitetura da Destruição. Velho, eu tô perdido, eu não sei onde eu tenho que ir. O Ministério da Propaganda nazista ali com o Goebbels vai criar a imagem do judeu, o inimigo da nação. Tem um filme que mostra isso de forma bem interessante, que é o Jojo Rabbit. É um pouco triste no final, mas mostra bem como que era a relação da juventude hitlerista e como que eles aprendiam e eram entupidos com esse ideal racista ariano. Até que em 1938 o Hitler vai aprontar a Noite dos Cristais, onde vai destruir todas as lojas, todos os comércios de judeus. Aqui, chega. Cansei disso aqui. Já vamos pro episódio 3, nunca joguei isso aqui, Die Führer Die. Nessa Noite dos Cristais nós teremos a queima de sinagogas, assassinatos de judeus já nas ruas mesmo da Alemanha. Nesse momento eles vão criar primeiro os guetos, né? Vão fechar alguns pedaços da cidade, deixar restrito
aos judeus, depois eles fazem o campo de concentração. Lembrando que campo de concentração, pessoal, não é invenção do Hitler, não. Já existia desde ali do período do neocolonialismo, do imperialismo, assim que as grandes potências chegam na África e na Ásia, aqueles que fossem contrários eram presos nesses campos, então não é invenção do Hitler, não. Cantinho. Tem outro aqui. E nesses campos de trabalho forçado, muitos morriam por inanição, por não terem comida, de algumas outras doenças, de tifo, principalmente, que muitos vão morrer de tifo nesse período. Acho que até a irmã da Anne Frank acaba morrendo de tifo, se não me engano. Eu acho que é, não lembro se é. No começo da aula eu falei para vocês que o Hitler vai escrever um livro, Minha Luta, Mein Kampf, e nesse livro ele deixa expresso algumas ideias, algumas coisas que ele acreditava. Dentre elas, existia a ideia do antissemitismo, ele acreditava na superioridade da raça ariana e que essa deveria ser a única raça a existir e todas as outras deveriam ser excluídas e varridas da face da Terra, e também na ideia do espaço vital, o espaço que seria necessário para a Alemanha se tornar grande. Nesse momento ele já havia deixado bem encaminhado as suas ideias antissemitas, os judeus já não tinham mais nem a cidadania alemã, não poderiam ser considerados alemãos. Nossa, que bobeira. Não vi esse cara. Faltava então o espaço vital. E como que ele ia conseguir dominar outros territórios? Lembra que no Tratado de Versalhes a Alemanha foi impedida de ter um exército? Então o Hitler vai pegar esse Tratado de Versalhes, vai rasgar e jogar no lixo. A partir desse momento ele vai começar a investir cada vez mais no seu exército, criando tropas gigantescas. Ele vai ter uma indústria forte produzindo coisas para a guerra. Ah, morri. Isso aqui é bem mais difícil aqui. Então, depois de investir muito na indústria bélica, o Hitler vai começar a entrar nos outros territórios. Ele vai conseguir a anexação da Áustria. O pessoal da Áustria, lembra que eu falei pra vocês que o pessoal se sentia bem alemão? Ah, então. Eles vão quase que pedir para serem anexados. Depois ele avança sobre a Tchecoslováquia. Nossa, mas e os vencedores da Primeira Guerra Mundial? Eles não vão fazer nada? Vão deixar o Hitler invadir outros países assim? Então, vai ter um acordo assim que o pessoal tinha medo do Hitler fazer uma nova guerra, de fazer uma... O pessoal não queria que uma outra guerra acontecesse, então eles vão acabar deixando que o Hitler faça essas incursões sobre esses outros países, achando que ele ia sossegar o facho. Então eles vão atender os desejos do Hitler. O Hitler falava que ele queria determinado território, o pessoal deixava ele invadir. E assim, os nazistas foram crescendo cada vez mais, aumentando seu exército, aumentando sua indústria e enriquecendo. Ocorre ali então o Pacto Tripartite entre a Alemanha nazista, o Japão imperialista e também a Itália fascista. Vai rolar o Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Mas eu não vou abordar muito a Segunda Guerra Mundial agora, deixar para abordar no vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, então, com uma indústria bélica crescente, ele vai querer testar suas armas, ele não vai querer partir para uma guerra maior ainda sem testar. Então ele ajuda o general Francisco Franco, da Espanha, a fazer a guerra civil. Estava rolando a guerra civil espanhola, o Partido Socialista tinha chegado ao poder, e como os nazistas não gostavam dos comunistas, eles vão acabar financiando essa guerra. É onde vai rolar aquele famoso bombardeio lá na cidade de Guernica que virou o quadro do Pablo Picasso. Mas é sabido já por você. E a Segunda Guerra vai se desenrolar com algumas vitórias nazistas, principalmente contra a França, e algumas derrotas contra a União Soviética. Já insatisfeito. Como que esse cara tá aqui? Ó, do nada eu tô no meio de uma mina do Minecraft. O Hitler vai sofrer alguns atentados. Nossa, aqui é zumbi, velho. Esse cara tá andando na frente de zumbi nazista. Meu Deus do céu. Então, em 1945, a União Soviética avança contra Berlim, cerca a cidade. O Hitler já sabia que não teria escapatória. Ele tem acesso à informação de que o Mussolini foi preso, capturado, assassinado e seu corpo foi exposto em praça pública. Ele não queria que o seu corpo servisse como troféu também, então ele vai pedir para os seus oficiais, pelo menos essa versão oficial que a gente tem acesso, de que depois que ele se matasse, queimassem o corpo dele. Então ele assim o faz, ele entra no seu bunker no dia 30 de abril de 1945 e se mata ali junto com sua esposa, recém-casados, a Eva Braun, e também com seu cachorro. E segundo alguns oficiais, horas depois, acabaram por colocar fogo no seu corpo. Alguns oficiais vão acabar conseguindo fugir. Por exemplo, Himmler, o próprio Mengele, que era o anjo da morte ali, que trabalhava nas experiências com os judeus nos campos de concentração. Que vacilo. Vão acabar conseguindo fugir aqui para a América do Sul, principalmente para a Argentina. Enquanto isso, é por isso que surgiu até aquelas conspirações de que o Hitler estaria vivo ainda no Brasil ou na Argentina. Difícil aqui hoje. Mas acontece que os restos mortais do Hitler foram até encontrados. A União Soviética vasculhou aquilo lá tudo e resgatou alguns restos mortais, principalmente da arcada dentária. Por muito tempo se especulou se era ou não. Nossa, Difícil esse
alguns estudiosos acabaram por ter acesso aos restos mortais do Hitler, que seriam do Hitler que a União Soviética falava que tinha, e constataram que as informações batiam em que estavam sim falando dos restos mortais do Hitler por causa da arcada dentária e tudo mais. É importante saber que hoje, na Alemanha, é crime você fazer qualquer apologia ao nazismo, seja saudação, bandeira ou qualquer referência, ou até mesmo negar o Holocausto, falar que o Hitler não era racista, que ele não matava judeus, falar que aquilo não existiu. Bom, desisto, não quero mais, eu desisto. Sobre o nazismo e sobre o fascismo, é importante a gente saber sobre essa ideia do culto ao líder, de achar o inimigo e botar a culpa nele, de perseguição, unipartidarismo, sobre saber quantas pessoas o nazismo vai matar, quantas pessoas vão morrer nos campos de concentração. É muito importante a gente saber isso, mas é mais importante ainda a gente saber como que milhares de pessoas vão deixar isso acontecer. Nos Estados Unidos vai estar acontecendo também as leis de Jim Crow, que é a perseguição aos negros, e isso vai perdurar por muito mais tempo. Enquanto na Alemanha nazista a perseguição aos judeus vai acabar ali em 45 no final da guerra, a perseguição aos negros dentro dos Estados Unidos vai prevalecer por muito tempo, até a década de 70 praticamente. Então é importante a gente compreender como que isso aconteceu naquele momento, como que as pessoas concordavam com isso, dessas ideias, desses preconceitos, desses racismos, e entender como que isso impacta a nossa realidade. Recentemente vocês viram aí as marchas americanas, Black Lives Matter. Tem aquela ideia que o George Floyd acabou sendo assassinado. Aqui no Brasil, a gente tem um George Floyd cada semana, praticamente ninguém faz nada, a população praticamente aceita e alguns até concordam. Os sinais estão aí, o fascismo e o nazismo eles não deixaram de existir quando a guerra acabou. As ideias ficam pairando no ar, às vezes um pouquinho diferente ali, um pouco diferente aqui, muda um símbolo aqui, muda outro símbolo ali, mas as ideias continuam. E quando a gente consegue ver esses sinais se repetindo, é porque a gente não aprendeu da primeira vez. Então, é muito importante compreender essas duas aulas. Vou pedir para vocês que pesquisem um pouco mais, que busquem outras fontes, que busquem aprender um pouco mais. Temos filmes, documentários, outros vídeos aqui no YouTube de outros professores falando disso, porque é muito importante ficar atento a tudo isso, porque, como diz Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio.